Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didático falando. Essa é mais uma videoaula com aqueles conteúdos de filosofia, sociologia, fatos históricos para você dar mais credibilidade para a sua redação. Afinal de contas, com esses conteúdos que eles são a base de cada disciplina que eu te falei aí, te dá mais conceito, te dá mais embasamento. Digamos que ele fica mais fácil de você argumentar. Tá bom? Então pega papel e caneta, que a nossa aula vai começar. Bom, nossa aula sobre Protágoras e o relativismo, ela vai se organizar da seguinte forma. Primeiro, eu vou te falar o contexto histórico, né? Afinal de contas, por que isso surgiu, quando que surgiu? Nós sabemos que o homem ele é produto de seu meio. Afinal de contas, se você hoje chegar na sua avó, imagina que ela não tem contato nenhum com o Instagram, e você falar de influenciador digital, você falar de alguns conceitos que sejam só do Instagram, ela não vai ter noção do que você está falando, porque digamos que não é um produto do período dela, do período que ela vivenciou. Entende aqui? Então, como homem, ele é produto do seu meio, a gente primeiro vai entender qual que é esse contexto histórico que o Protágoras surgiu. Depois da nossa segunda parte, aí a gente vai falar do conceito dele, tá? Afinal de contas, o que é o relativismo? Tem uma frase dele, tem algumas frases dele, que inclusive Platão foi quem registrou, porque o discurso dele era muito oral, né? Era bastante oratória, pouca coisa ele foi registrada, mas depois a gente vai para alguns dos conceitos, algumas das frases dele, entender ali, digamos, qual que é a base, sabe? Qual que é a moral disso daí. E por último, eu vou falar para você quais fatos dentro desse conceito dele você pode trabalhar na sua redação. Será que eu posso trabalhar isso dentro de sustentabilidade, minoria social, educação, segurança? Então se liga só que essas são as 3 etapas da nossa aula, perfeito? Vamos lá para a gente entender, pessoal, qual que é o contexto histórico que ele surgiu. Imagina que a gente está num dos berços da civilização aí, a gente está na Grécia, ali mais ou menos com 490, alguns livros datam de 490 a.C., o nascimento dele, outros vão falar de 485 e outros vão falar de 481. A gente até fica com dúvida, né, por que essas datas variam tanto, é muito fácil entender. Nós tivemos poucos registros, né, principalmente antes de Cristo, sobre alguns conceitos que norteavam a civilização, então por isso que essas datas elas se diferenciam, tá? Bom, então imagina aqui que a gente está lá na Grécia, 490, 480 antes de Cristo, e essa civilização, ela estava passando por uma transformação da sua forma de se organizar politicamente, é isso aí. A gente estava aqui numa democracia, mas não é uma democracia nos moldes atual, do mesmo modelo de hoje em dia, que a gente vai lá e vota, sabe, e tem um representante. Essa daí se chama democracia representativa. Eu, você, o cidadão, o seu vizinho, nós cidadãos civis, né, a gente não está lá todo dia dentro de uma câmara, dentro de um plenário, dando nossas opiniões, né, fazendo valer os nossos pontos de vista. Nós votamos em alguém e esse alguém é que nos representa, tá? Isso é uma democracia representativa. E lá era diferente, lá era diferente. Lá era uma democracia direta, isso aí. Digamos que esses cidadãos gregos, aqui a gente retira as mulheres, retira os escravos, retira os que não eram nascidos lá na Grécia, a gente retira esse pessoal e daí sobra poucas pessoas, na verdade, tá? Eles é que iriam ali, dentro das assembleias, fazerem valer as suas opiniões. Eles iriam opinar, mudar, administrar a forma de organizar essa sociedade. Isso é uma democracia direta. Então você imagina aí que poder de argumentação, anote. Poder de persuasão, anote aí também. Fazer valer o seu ponto de vista que obviamente dentro de uma sociedade vai variar, e a gente está falando de ponto de vista, não digamos de uma evidência clara, guarde essa palavra também, tá? Então quando a gente está falando dentro de uma democracia direta, a capacidade de convencer os demais é muito importante. Então foi nesse breve contexto histórico que Protágoras surgiu. Surgiram alguns outros sofistas, mas hoje a nossa aula é somente dele para ficar organizado aqui, pode ser? Bom, então entenda que, inclusive pessoal, anote aí, tem alguns textos que falam que ele é um dos primeiros, o conceito mesmo de professor, né? Porque ele estava ali
vendendo o seu conhecimento. Normalmente era para a elite, porque era quem poderia custear, quem poderia pagar por esse conhecimento, e ele iria ensinar oratória, ele iria ensinar argumentação, persuasão, capacidade de, digamos, convencer o outro. Tem até uma frase dele mais ou menos assim, que é: ele poderia tornar o argumento mais débil o argumento mais forte. Isso aí. Ele poderia fortalecer um argumento que, digamos, não tivesse muito nexo, muito sentido, tá? E ele saía ali, digamos, pelas ruas, normalmente era pelas praças públicas, que a gente chamava de ágoras. Ele vendia ali o seu conhecimento fazendo essas aulas de oratória. Mas por quê, Pro? Porque quanto mais poder de convencimento você tem dentro dessa democracia direta, mais influência política você tem dentro dessa sociedade. Então, quanto mais influência política, mais poder. Ponto. É exatamente isso. O que todo mundo quer dentro de uma sociedade, quando você participa dela, é poder. E a gente nem precisa pensar isso muito longe. Pense aí no seu grupo de amigos, na sua família. Ali também está sendo um grupo social que alguém está exercendo poder. Pode ser seu pai, pode ser o líder da turma, pode ser aquele amigo que ele é o que lidera, digamos, o grupinho, mas alguém está exercendo poder. Em outros modos, digamos, dentro da sociedade grega, ali a gente tinha os cidadãos gregos, que eles exerciam poder quando eles, digamos, faziam-se valer os seus pontos de vista. Tudo bem até aqui? Outro ponto para a gente considerar aqui é que nós estamos com pouco conhecimento científico nesse período. A gente tem poucas evidências científicas, fatos que comprovem algum conhecimento. Então, óbvio que as pessoas buscando identificar a verdade desse universo, a verdade desse funcionamento social, do que ele é feito, quais são, digamos, as premissas, quais são os conceitos básicos que organizam dentro de uma sociedade. Quando você tem pouco conhecimento científico, a capacidade de argumentação e de fazer valer o seu ponto de vista, ela faz muito sentido, ela faz muita diferença. Então, digamos que ele ensinava essas pessoas, ensinava esses alunos para que eles pudessem ter mais poder dentro da sociedade. Até aqui estamos juntos? Bom, então é dentro desse contexto histórico. Agora vem cá para o conceito dele. Uma das frases mais conhecidas de Protágoras é que o homem é a medida de todas as coisas. O que é mesmo? Quando a gente lê essa pequena frase, a gente talvez não fica tão claro, mas é como se fosse assim: o homem, o ser humano, o indivíduo, o cidadão, ele é a medida, ele é quem julga, ele é quem, digamos, que dá o valor de algo, se aquilo tem valor ou não, o peso de um julgamento, tá? De todas as coisas, essas coisas elas podem ser uma ética, uma moral, um conceito de organização política ou conceito de organização social. Então, é como se esse indivíduo ele é que desse o valor, o juízo para toda forma de organizar uma sociedade. Pode parecer muito genérico, então vamos lá dar um exemplo lá para a Grécia, tá? Vamos supor que você tinha um debate político ali sobre cobrança de impostos. O que é necessário? Um aumento da cobrança de impostos para que você dê mais infraestrutura para a cidade, para a polis, Antigamente era polis, estados. Ou será que você precisa baixar esses impostos para que as pessoas tenham mais qualidade de vida? Para que fiquem mais dinheiro na mão dessa população? Você percebeu como que os dois argumentos são válidos? E aí vai da importância de defender cada um, porque você está falando que infraestrutura é bom dentro de uma cidade, dentro de uma organização social. Do outro ponto de vista, você está falando que você precisa dar mais qualidade de vida para o cidadão, para o indivíduo. Também sabemos que o desenvolvimento humano é muito baseado, digamos, no poder aquisitivo de cada indivíduo, de cada família. Então você percebe que convencer ali os demais vai, digamos, depender da sua capacidade de argumentação? Eu vou até para algum conceito atual, tá? Vou trazer essa ideia de verdade relativa ou de relativismo, anote isso daí também. Digamos que a gente esteja aqui sobre, vamos pegar um conceito polêmico, afinal de contas, a questão do aborto. Ok, a questão do aborto. Então, por um lado, você pode dizer que você é contra, porque afinal de contas, a partir da concepção de uma nova vida, você já tem ali um novo ser, um novo indivíduo, e que é um crime ali tirar a vida de um indivíduo. Olha só, você é contra e baseou seu conceito nisso. Mas digamos que quem é a favor do aborto, ele vai dizer que pode se negar ou não, mas há muitas mortes porque as mulheres elas continuam procurando esse tipo de ação. Embora ela não seja legal, mas digamos que essas mortes acontecem.
essas vidas continuam se perdendo. Então você percebe que dos dois modos aqui você falou de perder vidas, você falou, digamos, de um indivíduo que ele perde o seu bem mais precioso e que é difícil você convencer o outro sobre um tema polêmico. É aí que entra a questão da relatividade, é aí que entra a questão da verdade relativa. Afinal de contas, o que ele dizia, tá? Se a verdade é relativa a qualquer ideia. Ele falava que ambos estão com uma razão. Ambos têm um conceito a defender. Ambos estão com a verdade relativizada. E vai da capacidade de argumentação de cada um, como que ele vai convencer os demais para que os demais apoiem o seu ponto de vista. Aí se a gente olha isso e fala, nossa, complicado, né? Exatamente. Como que isso se dá na sociedade, pessoal? Como que você deve argumentar isso dentro da sua redação? Como que você deve perceber isso? Qual que é a importância da filosofia, né? Desse berço da civilização humana que é a Grécia, para que você, dentro da sua redação, dê muito mais conceito. Afinal de contas, a gente está há mais de 2000 anos depois desse conceito e até hoje a gente ainda precisa estudar, precisa entender, porque foi uma das bases dessa relatividade da verdade. E a gente olha isso e fala, mas será que isso tem muita ligação com o cotidiano, a atualidade, a contemporaneidade? Mas claro que tem, né, pessoal? Claro que tem. Afinal de contas, a gente também tem bastante influência das mídias sociais e, digamos, dos influenciadores digitais, daqueles formadores de opinião, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. Um formador de opinião formal, ele pode ser um vereador, um deputado, ele pode ser um artista, um cantor, mas o informal é também aquele indivíduo que ele dá um play na câmera. Quem nunca viu aquele anônimo que aos poucos ele vai crescendo, ele vai ganhando notoriedade. Esse é o informal, ele não exerce ali, inicialmente nenhum papel social, nenhum cargo social de renome, mas aos poucos ele vai influenciando a opinião das pessoas. Quantas vezes dentro de um vídeo que você passa lá desapercebido, você vai nos comentários ouvir a quantidade de cliques de um tema polêmico e até então era alguém super desconhecido, que não estava na sua bolha aí digital, mas é alguém que informalmente influencia a opinião dos demais. Fez um pouco de sentido aí pra você? Graças a Deus. E agora que a gente entendeu, até tentou exemplificar dentro de conceitos que a gente pode aplicar ao relativismo, vamos para a última parte da nossa aula, que são temas de redação onde que a gente poderia aplicar. E olha aqui, ó, eu vou trazer uma ideia aqui, um desafio para você. Eu vou colocar tanto esse relativismo de um ponto de vista benéfico, bom, tanto de um ponto de vista onde ele não é bom. Se liga só. E aí você é que vai escolher para você elaborar sua redação, tá bom? Pra gente também aí ativar um pouco esse cabeça pensante. Vem comigo. Primeiro, se eu falar isso de um ponto de vista negativo, eu posso dizer dentro de redações com o tema de negacionismo, por exemplo, negacionismo da questão da desmatamento na Amazônia. Não tem o que se negar, não tem o que se relativizar uma verdade quando você tem dados. Quais dados, Proa? A quantidade de metros quadrados desmatados, ou então a biodiversidade que está entrando em extinção. Isso daí são fatos, isso daí é realidade, isso daí são evidências concretas quando você tem um gráfico, uma pesquisa, que deixa muito às claras que não tem o que relativizar ali. Fez sentido para você? Agora de um ponto de vista positivo. Onde que o relativismo poderia entrar? Ele poderia colaborar, digamos, para essa harmonia social. Quando a questão é ética, quando a questão é valores, quando a questão é tolerância religiosa. Afinal de contas, se cada indivíduo ele é produto do seu meio, obviamente que um indivíduo nascido lá na Índia, ele vai ser produto ali da cultura, da religião, da organização, dos hábitos daquela, digamos, daquela região. E eu ou você que nasce aqui no Ocidente, no Brasil, enfim, onde quer que você esteja me assistindo, nós somos produtos do nosso meio em relação à cultura, hábito alimentar, hábito comportamental, hábito de moradia, hábito de lazer. Ou seja, essas duas pessoas, esses dois indivíduos, não acertam ou errado. Se eu estou ali lidando com outro que ele é de uma cultura diferente da minha, não existe verdade absoluta, não existe o que é certo e o que é errado, existe o respeito, existe a tolerância, existe a consciência de que eu, nas minhas individualidades, gostaria de ser respeitada tanto quanto o indiano lá que gostaria de ser respeitado, então quem é da África, então quem é do Oriente. Fez um pouco de sentido aí para você? Você pode utilizar esse
conceito, essa ideia, e Protágoras, né, você pode utilizar tanto o conceito quanto o indivíduo, tá? Para que você defenda o seu ponto de vista, seja colocando isso de forma positiva ou então de forma negativa. Clarificou um pouquinho aí? Bom, pessoal, aí fica o desafio para você elaborar a sua redação dentro de algum tema. Aqui no nosso site a gente tem diversos temas, tem uma lista lá enorme, tem algumas redações nota 1000, inclusive de alunos nossos que a gente divulgou para você dar aquela inspirada. Obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado. Comenta aqui algum outro conceito que você gostaria de ver aqui elaborando em uma aula simples, direta e objetiva para você. E claro, o que você achou interessante dentro do conceito de Protágoras? O que você achou polêmico? O que te deu algum insight? O que ligou seu radar para algo que você não tinha pensado sobre? Por hoje é isso. Se esse sentido fez... Nossa, hoje tá tenso, né, Alexandre? Corta de novo, por favor. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que também tá precisando dar up na redação, tá? Pessoal, por hoje é isso. Obrigada mesmo pelo seu tempo por aqui. Vai lá, gabarita essa prova.